os exercícios cinemática e tirem dúvidas nas próximas semanas, beleza? Bom, vamos lá. Vamos entender aqui agora a ação das forças nos corpos que produzem movimento. Lembram-se que uma pergunta muito importante que eu fiz nas nossas aulas lá no início e venho repetindo desde então é: qual é a grandeza responsável por variar a velocidade do corpo? Perguntar isso até o final do ano. Ó, agora qual é a grandeza? Isso. Qual é a grandeza responsável por variar a velocidade que vai nortear a nossa aula de hoje, beleza? Então, antes da gente conhecer qualquer equação, antes da gente conseguir fazer qualquer exercício, apesar disso daqui ser muito simples, vamos lá, prestem atenção. A gente precisa definir quais são as 3 leis de Newton. Então, a gente vai enunciar a primeira lei, que se chama, no geral, de como? Se chama lei da inércia, mas primeiro, o que significa inércia e qual é a primeira lei de Newton? Enquanto vocês pensam, eu vou pegar a caneta azul, que eu acho que já tem tinta. Cheguei na hora. Obrigada, viu? Qual que é o presente do grupo? Muito obrigada. E aí, gente? Como explica a primeira lei de Newton? Ou o que é inércia? Tem parado a não ser que algo faça força sobre. Isso aí? Ótimo. Então, a primeira lei diz o seguinte: todo corpo que está em repouso ou movimento retilíneo uniforme. Bem? Escreve permanece. Permanece com C? Permanece por inércia então, todo corpo que está em repouso ou movimento retilíneo uniforme permanece por inércia da mesma forma.
até que uma força haja sobre ele. Pessoal, então olha só. Todo corpo que está em repouso permanece em repouso. Todo corpo que está em movimento retilíneo uniforme permanece em movimento retilíneo uniforme por inércia. Então, o conceito de inércia é a tendência que todos os corpos no universo possuem de permanecer no estado que eles já se encontram. Tudo bem? Tudo, absolutamente tudo no universo tende ao equilíbrio. Se ele já está em repouso e, portanto, a velocidade é zero, ele permanece assim, porque ele tem essa tendência. Todo corpo que já está se movimentando retilíneo uniformemente permanece dessa forma por inércia, porque ele tem essa tendência. O que é isso? A cadeira está aqui parada. Ela tem a tendência de permanecer parada. Isso é inércia. Tudo bem? Só vai sair daqui se o quê? Se eu fizer, vocês, outra pessoa, algum objeto cair e por aí vai. Sim ou não? Então, para sair do repouso, tem que agir. Tem que ter força. Sim ou não? Ótimo. Então, por inércia, permanece da mesma forma, vírgula, até que uma força haja sobre ele. Olha a consequência. Qual é a consequência da primeira lei para o corpo? Se ele está em repouso, qual que é o valor da velocidade? Se ele está em movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante. Aí a força age e o que acontece? Velocidade aumenta, velocidade muda. Sim ou não? Estava parado, velocidade aumenta. Estava em movimento constante, a velocidade ou aumenta ou diminui. Sim ou não? Ou seja, a primeira lei de Newton responde a nossa pergunta que eu venho fazendo para vocês 1000 vezes. E eu digo isso não por... é mais por insistência, para que a gente entenda de fato que a grandeza responsável por variar a velocidade do corpo é a própria força, até que uma força haja. Porque se não tiver força, ou se todas as forças que estão aplicadas no corpo, todas resultam em zero, ele vai permanecer na inércia, ou seja, na tendência de permanecer da forma que já está. Dúvidas? Perguntas? Ótimo, então essa é a primeira lei. E a segunda lei? Normalmente é chamada como a segunda lei de Newton? Lei fundamental da dinâmica. Que diz a lei fundamental da dinâmica? Qual é a segunda lei de Newton? Iago, qual que é a segunda lei de Newton? Qual que é a segunda lei de Newton? É da ação da reação? Não. Hã? Essa é a terceira. E aí? Oi? Densidade? É a única que tem uma equação. Qual é a equação mais importante da dinâmica? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Sim ou não? O que significa isso? Primeira coisa. O que é força resultante? O que a palavra resultante lembra a vocês? Resultado. Então, é o somatório de todas as forças que agem no corpo. Esse símbolo é o símbolo do somatório. Ou seja, você vai somar todas as forças. Quantas forças um corpo pode sofrer? Peso normal, atrito, N forças, gravidade, sim ou não? Não tem um limite, certo? Ótimo.
Quem que é esse M? É a massa que vai sofrer a ação do corpo. E A é a aceleração. Pessoal, de novo. Qual é a grandeza responsável por variar a velocidade do corpo? O que é aceleração, gente? Como que calcula? Se tem dúvida, olha no caderno. Como que calcula a aceleração? Qual é a definição básica de aceleração? Definição geral. Delta. Delta V sobre delta T. As forças que agem no corpo de massa M produzem uma aceleração proporcional. Quem é a aceleração? É a taxa de crescimento e decrescimento da velocidade. Ela não é a responsável por variar a velocidade. É a que demonstra o quanto a velocidade variou para mais ou para menos. Então, num experimento muito simplificado, eu faço o seguinte, tenho essa caneta e faço isso daqui com ela. Tive que aplicar força, sim ou não? Além da minha mão de ter lançado a força. Olá, tudo bem? Uhum. A força da minha mão aplicando uma força diferente na caneta e por consequência ela cai por causa da força-peso, que é a força que a Terra puxa ela para baixo. Sim ou não? E aí se eu fizer isso daqui, qual é a única diferença entre os dois lançamentos? Eu apliquei mais força no segundo lançamento, sim ou não? Então, se a força aumenta, há maior variação de velocidade, portanto, aceleração. Tudo bem? E por aí vai. A força é proporcional à aceleração. Quanto mais força, maior a variação da velocidade. Até aqui. Alguém tem dúvidas ou alguém quer fazer alguma pergunta? Sim ou não? Então, o enunciado, porque não basta a gente saber força resultante igual a massa vezes aceleração. A gente tem que entender essa equação. O que ela está querendo dizer? Diz que todas as forças que agem no corpo de massa M, produzem a aceleração proporcional. Então, mais uma lei respondendo à grande pergunta que a gente se faz desde o primeiro dia de aula. Até aqui, alguém tem alguma pergunta? E vocês precisam se lembrar. Vocês já escreveram isso no caderno antes, mas escrevam aí de novo. A aceleração é a taxa de crescimento decrescimento da velocidade. Alguma pergunta até aqui? Então, terceira lei. Qual é o nome comum da terceira lei? Terceira lei de Newton. Nosso Newton não está aí hoje. Como a gente explica a terceira lei, gente? Ação e reação. O que isso quer dizer? Basta dizer só isso?
Não, ótimo. Quando nós estamos estudando física, a gente tem que definir até a última vírgula, até onde não der mais. Terceira lei de Newton, o nome é lei da ação e reação, mas o que isso significa? Só poucas palavras adicionais. Toda ação tem uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Então eu não defini ali, e eu posso escrever isso aqui agora, antes de qualquer coisa, o que é a força? Um exemplo de força. Ótimo, tá, vocês estão classificando, minha pergunta foi uma bosta também, né? Para além de quais forças vocês estão pensando, quero que vocês me respondam o seguinte: para aplicar força no corpo, o que tem que ser feito? O que você faz quando você aplica força no corpo? Oi? Pode ser, uma delas é encostar, né? O que mais? Não o tipo. Eu quero saber o que é necessário fazer para aplicar força no corpo. Eu quero aplicar força na cadeira. O que eu tenho que fazer? Isso, vamos lá, melhorem. O que eu tenho que fazer para aplicar força na cadeira? Empurrar. É um verbo, não é? Empurrei. O que mais que eu posso fazer? Puxar. O que mais que eu posso fazer? Levantar, jogar, abandonar. Não é isso? Todos eles não são verbos? Todos eles são ação. Sim ou não? A definição de verbo não é ação? Ótimo. Então a força é ação de um corpo sobre outro. Sim ou não? Quando ele age, ele empurra, ele abandona, ele lança, ele chuta, ele bate e por aí vai. Sim ou não? Ótimo. Lei da ação e reação. Se há a ação, há força. Sim ou não? Se há força, há, portanto, reação do corpo que sofreu a ação. Então, se eu bato no quadro, essa é a ação. Sim ou não? Qual é a reação? O quadro me bate também. Ah, mas o quadro é um objeto inanimado. Não importa, a gente não está estudando psicologia, a gente está estudando física. Não é porque o quadro é um objeto inanimado que ele não pode agir sobre outro corpo. A resposta está: vocês, assim como eu, assim como todos os objetos dessa sala, estão sendo puxados para baixo, e quem está puxando a gente para baixo é a Terra. Sim ou não? A Terra é uma entidade, é um animal, é um ser vivo, é um objeto animado ou inanimado? Qual a classificação de um planeta? Um objeto inanimado. Sim ou não? E ele tem a capacidade de atrair outro objeto. A gente também tem, mas essa capacidade é tão desprezível que a gente nem conta. Dúvidas? Sim ou não? Então não precisa estar encostado para ter força, porque ninguém está encostado na Terra aqui. Vocês estão encostados na Terra? A cadeira não está encostada na Terra. Não tem nada nesse prédio que esteja encostado na Terra, a não ser a fundação. Beleza? Dúvidas? E a gente está sendo puxado. A Lua está encostada na Terra? Não, mas ela não está sendo puxada constantemente para a Terra? Sim ou não? Ótimo. Então vamos enunciar, vamos explicar. Toda ação tem uma reação. De mesma intensidade. Mesma direção. E sentido oposto.
Então, quando eu bato no quadro, a direção da força é horizontal, vocês concordam comigo? E o sentido é para dentro do quadro, não é? Aí o próprio quadro aplica uma força na minha mão, também na horizontal, só que para fora do quadro, sim ou não? É por isso que a gente sente o tato. E se a gente for olhar do ponto de vista físico, uma partícula na eletrosfera não consegue encostar, tipo, bater na outra partícula. Um elétron não encosta na outra partícula com facilidade. Se fosse assim, ia ter o tempo todo reação nuclear. Eles estão distantes. O tato é uma sensação que a gente tem de muita aproximação de um corpo no outro. É lógico que eu estou encostando, mas se a gente pudesse dar um zoom aqui, a gente não ia ver os elétrons do meu dedo encostando nos elétrons do quadro. Tudo bem? Ou seja, quando eu aplico a força no quadro, ele aplica a força de volta na mesma direção e sentido oposto. Isso vale para absolutamente tudo. Tranquilo? Ótimo. Agora, uma coisa importante. Se toda ação tem uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto, para a física nem importa muito quem age, quem reage, só importa que se tem uma ação, tem ação, tem reação. Quem começou, não importa, afinal de contas, quem garante que quando eu bato no quadro, não é ele que bate na minha mão antes de eu bater. Tudo bem? Para a física isso não importa. O que importa é que se a ação dá força de um corpo sobre o outro também vai agir sobre aquele que você está estudando como aquele que agiu primeiro. Dúvidas? Então vamos estudar algumas coisas importantes nesse ponto. A primeira pergunta é: um corpo possui força dentro de si? Não tem força? E aí, o que vocês acham? Defendam os pontos de vocês. Oi? A força peso é do próprio corpo? Mas é uma força que está dentro do nosso corpo? E se eu estiver fora do campo gravitacional? Hã? Aí não tem força. Então a força está dentro de mim ou está no outro corpo que age sobre mim? Né? O planeta age sobre o meu corpo aplicando força-peso, me puxando para baixo. Essa força está sendo aplicada em mim, sim ou não? Mas não é uma força que sai de dentro de mim, sim ou não? Força não é a mesma coisa que a habilidade de se mover. Nosso corpo tem músculo e a gente consegue se mover. Isso é a natureza do corpo humano, não tem nada a ver com força. Então eu e uma atleta de, bodybuilder, quem é mais forte? Naturalmente, a mulher musculosa do meu lado. Mas vamos eu e ela para o espaço. Quem é mais forte? Quem que define quem é mais forte? É lógico que está na cara que eu sou mais fraca. Mas, se eu pegasse muito peso ou o mesmo peso que ela com essa carcaça aqui, é a mesma coisa, não é? Para aplicar força num corpo, eu preciso agir sobre outro corpo. Eu não preciso simplesmente existir. Sim ou não? Uma pessoa que não tem as mesmas habilidades que a gente de se mexer, sofreu um acidente, está paraplégico. Existe força-peso atuando sobre o corpo? Sim. E ele nem anda do mesmo jeito que a gente. Sim ou não? Dúvidas? Você está parado, não está se movendo nesse momento. Há força-peso agindo sobre o seu corpo? Mas essa força não está dentro de você. É a ação do planeta sobre o seu corpo. Então, quando eu e a atleta vamos lá, fora do campo gravitacional terrestre, não tem nenhum outro planeta perto da gente para nos atrair. Não tem força dentro do meu corpo.
Qual que vai ser a única maneira que eu posso aplicar força em alguma coisa? Se eu estiver segurando, sim ou não? Acho que é naquele filme Gravidade. Já viram Gravidade? Gravidade é um bom filme. Acho que é com a Sandra Bullock, eles estão numa... eu não me lembro se eles estão num foguete, sei lá, ou numa estação. Vai fazer uma manutenção do lado de fora e aí tem que prender, né? O astronauta se prende com uma corda na estação. Não porque está ventando do lado de fora, mas porque se ele dá um passo, ele vai se mover para sempre. Sim ou não? Ótimo. Então ela estava agarrada, ou ele, eu não me lembro qual personagem, à estação. Aí acontece uma série de acidentes e num determinado momento tem que tirar a corda e ele está simplesmente vagando no espaço, se deslocando cada vez mais, se distanciando cada vez mais da estação. Mas ele está segurando na mão, devia ser um martelo, alguma ferramenta, estava segurando a ferramenta. O que ele precisa fazer para voltar para onde ele estava? Joga a ferramenta para lá, sim ou não? Por quê? Tem gravidade nesse lugar? Não. Jogou a ferramenta para lá. A ferramenta joga o corpo para trás também. Aí ela consegue voltar para a estação. É exatamente isso que acontece no filme. Não são todos os filmes, na verdade, a minoria descreve de forma correta do ponto de vista físico o que acontece no espaço, mas isso é correto. Você joga um objeto para lá, então, para frente, o objeto aplica uma força em você na mesma direção, seja na horizontal para trás, no sentido oposto. É o único jeito. Mas ainda que seja uma força muito pequenininha. Mesmo que seja. Exato. Mesmo que seja, porque quando você está se movimentando para lá numa região sem força nenhuma, não tem força nenhuma atuando no seu corpo. Qualquer força mínima vai travar o seu movimento, sim ou não? Mas às vezes, como você bem identificou, não tanto o suficiente para retornar. Então tem que ser uma força razoável para você conseguir mudar o sentido do seu movimento. Perfeito. Então toda ação tem uma reação. Um martelo extremamente pequeno teria a habilidade de fazer a velocidade do corpo da pessoa chegar a zero e ir no sentido oposto? Sim. Aí depende também da força que ele vai fazer. Porque qualquer força diminuiria a velocidade dele obrigatoriamente. Beleza? Só que só no tempo de interação, porque não tem outra força atuando. Dúvidas até aqui? Então, toda ação tem uma reação. Nenhum corpo tem força dentro de si. A força só existe quando nós estamos falando de quantos corpos? Obrigatoriamente. Mais de um, sim ou não? Faz sentido falar em força de um corpo só? Não. Porque um corpo não tem força dentro de si, entende? Não, porque você precisa estar encostado no chão. É o chão que te empurra para cima. Não é? É o caso da água, não é? Também faz força, só não chama normal, é um empuxo. Te empurra para cima. Mas você consegue boiar, enfim, N coisas. Mas não é duro. Beleza? E a força de atrito? Depende de esfregar uma coisa na outra. E a força de resistência do ar? Depende do ar resistir ao movimento. E a força elástica? Depende do corpo esticar. E a força elétrica? Depende do campo elétrico. E a força magnética? Depende do campo magnético. Não tem absolutamente nenhuma força que esteja na qualidade dentro de um corpo. É sempre de um corpo que age e outro que reage. Então, são quantos corpos envolvidos no processo? 2. Apenas 2. O corpo pode sofrer a ação de muitos corpos ao mesmo tempo. Mas se você está estudando um par, ação e reação, você só está estudando 2 corpos. Não tem como um agir
e 2 reagirem de volta. Sim ou não? Ótimo, então vamos ver se vocês entenderam. Vamos desenhar aqui o chão. E em cima do chão tem uma caixa. Baseado no que vocês já sabem de dinâmica, quais são as forças que agem sobre a caixa? Beleza, peso. E a normal, como que eu marco a normal? Não perguntei da peso, né? Mas como que eu... 90 graus dela, né? Ótimo. E aí? Essas forças são ação e reação uma da outra? Sim ou não? Prestem atenção aqui. Normal e peso são ação e reação uma da outra? Sim? Por que então? E aí? São suas leis hoje, né? Ele se mantém parado numa superfície, quer dizer que é normal, vai ser igual ao peso, não sei se o for inclinado. Vai ser igual ao peso. Isso, o valor dela, a direção em sentido oposto, de fato. Isso configura ao peso e a normal serem ação e reação uma da outra? Você respondeu a minha pergunta na sua resposta. Sim ou não? E aí? Ação e reação uma da outra. E aí, menino? Sim, direção mesma, direção em sentido oposto. Então vamos estudar. Vai ficar confuso o desenho, talvez, mas vamos lá. Quem age sobre a caixa na força-peso? Então, esse vetor aqui, eu vou chamar de o vetor peso da Terra puxa a caixa. Sim ou não? E a normal? Quem aplica normal na caixa? Superfície. Tá empurrando para cima, certo? Empurra a caixa. O que você falou? Depende do chão, né? Aqui também é chão, né? E aí? Então não, né? Não em qualquer sentido. Peso e normal nunca são ação e reação uma da outra. Quantos corpos estão envolvidos aqui no processo? 2, 3. A superfície pode ser a mesa, pode ser o teto. Você pode colocar um negócio ali em cima do data show, da mesa, da cadeira, sei lá. Você pode pegar alguém no colo e isso ser a superfície. Sim ou não? São 3 corpos. Ainda que eu esteja pisando no chão, esse chão não é a terra. Ainda que você esteja pisando. Ali no primeiro andar, ó, que é isso daqui dividido por 10, isso não é a terra. A terra é o planeta. Tudo bem? A superfície, um pedacinho de nada da terra, da superfície da terra, não é o planeta. Entende? Então, normal e peso não são, em hipótese alguma, ação e reação uma da outra. Tem 3 corpos envolvidos. Então, quando nós estamos estudando ação e reação, necessariamente as forças têm que estar aplicadas em corpos diferentes. Qual foi o primeiro exemplo que eu dei para vocês? Quando eu dou um tapa no quadro, qual que é a reação? O quadro bate de volta na minha mão. Então, a ação é uma força aplicada em quem? No quadro, sim ou não? A outra força está aplicada em quem? Na minha mão. As duas forças estão em um único corpo?
Não, estão em corpos separados, sim ou não? Ótimo. Então, qual é a reação dessa força-peso? Vamos lá, meninos. Sei que vocês acabaram de almoçar, soninho, mas vamos lá. Quem é a reação? Qual é a força de reação a essa ação aqui? Se a Terra puxa a caixa para baixo, qual é a reação? Para cima, sim ou não? Ah, mas a Terra, a caixa é muito pequena em função da Terra, ela não consegue aplicar força na Terra. Quem é que disse isso? Claro. Exato. Dúvidas. Quem se move é ela porque é mais leve, a massa é outra. Essa força tem mesma intensidade dessa, e essa daqui também é força-peso. Da caixa, inclusive, a ação é a mesma. Puxa a Terra no sentido oposto. Olha aonde está a primeira força. Está na caixa. A segunda força de reação está na Terra. Ação e reação nunca estão aplicadas no mesmo corpo. Jamais. Dúvidas? Quem é então a reação da força normal? Superfície empurra a caixa. Qual é a reação dessa força? Qual é a reação dessa força? Se a superfície empurra a caixa para cima, qual é a reação? Então, onde que está a força? Na caixa ou no chão? No caso, na superfície. A caixa aqui é a superfície empurrando para cima, sim ou não? E a caixa vai empurrar a superfície para baixo. Onde eu marco a força? Na caixa ou na superfície? Para baixo aonde? A caixa vai aplicar força em si mesma? Isso. Então a força é aqui, sim ou não? Não vou marcar exatamente aqui porque não vai dar para ver. A força está aqui para baixo, sim ou não? Que força é essa? É a força normal que a caixa empurra. Superfície. Sim ou não? Dúvidas? Qual é a consequência da terceira lei? Ação e reação nunca estão aplicados no mesmo corpo. Beleza? Dúvidas? Ótimo. Agora, vocês colocam aí como uma observação importante. Então, se você vir 20 forças aplicadas no único corpo, nenhuma delas são ação e reação uma da outra. Beleza? Ótimo. Agora vamos, de fato, às forças que a gente já conhece. Primeiro, força-peso. Força-peso, o que é chamado geralmente de força gravitacional é a mesma coisa. Como que calcula? Isso. Massa vezes a aceleração da gravidade. Então, a força-peso é a força que o planeta ou que o astro, qualquer objeto de massa, aplica em outra massa, sim ou não? Vezes a gravidade local. Ou seja, quanto mais força a Terra aplica, ou quanto maior, na verdade, a quantidade de massa no corpo, maior vai ser a força que ele vai poder aplicar no corpo e vai ser proporcional à aceleração da gravidade. Qual que é o tamanho da Terra em comparação a Saturno, por exemplo, ou a Júpiter?
Não é muito pequeno? Sim ou não? Por isso que a aceleração da gravidade local nesses dois planetas é muito maior que a nossa. Sim ou não? A gravidade na Lua é exatamente igual na Terra? Não, vai dar um passo na Lua, você até se distancia do chão. Por quê? A força que a Lua exerce no corpo, no seu campo gravitacional, é muito inferior. Então a força é menor, a pessoa consegue se distanciar mais do chão. Dúvidas até aqui? Tranquilo? Eu não falei isso antes, mas isso daqui é uma força de contato? Ó, forças de campo. A força-peso só existe porque há campo gravitacional, sim ou não? O corpo de muita massa, seja ele planeta, buraco negro, satélite, estrela, qualquer coisa, ou um cometa muito grande. Todo corpo que tem massa tem campo gravitacional. Se tem campo gravitacional, vai agir sobre outro corpo de massa m, sim ou não? Então, quais são as outras forças de campo? Aqui, nesse momento, isso. A gente não vai necessariamente enunciar, mas elas estão aqui. Força elétrica. Alguém lembra do cálculo? Isso. Força elétrica é o campo vezes o valor da carga. Isso daqui não é tão importante agora, mas é um exemplo. Qual outra força de campo, gente? Magnética. Alguém lembra da equação? Oi? Força magnética. Isso? Quem quer L? Dúvidas até aqui? Perguntas? As duas vocês vão usar à medida que vocês forem aprendendo lá em Física 3. Ótimo. Só tem essas três forças de campo. Porque nós só temos campo gravitacional, elétrico e magnético. E as forças de contato, quem são? Ótimo, o que mais? Forças de contato, a primeira é a força normal, né? Tem uma equação própria? Não, ela depende de você olhar para o que está acontecendo no corpo e aplicar a segunda lei de Newton. Sim ou não? Então não tem a equação própria. O que mais? A força elástica precisa, né, de um corpo ligado ao outro, apesar dele não ser classificado tanto como força de contato. Eu diria nessa altura a força de atrito, sim ou não? A força de atrito tem equação própria? O nome já diz, precisa esfregar, atritar uma coisa na outra. Qual é a equação? Onde? Isso daqui, essa letra grega mi, é o coeficiente de atrito, que lá na frente a gente vai ver que pode ser estático ou dinâmico. E a normal é a força normal. Sim ou não? O que mais? Oi. Tração. Deixa eu ver aqui a resistência do ar da frente esquerda. Cadê?
8. Força de tração. Eu colocaria ela força em fios, né? Mas não vai fazer tanta diferença aqui. A força de tração também não tem uma equação própria, é igual a normal. Precisa equilibrar e ver qual é o valor. Mas a força de tração aparece todas as vezes que um corpo está em contato. Com um fio inextensível, que não estica. Extensível. A normal é o corpo encostado em contato com uma superfície. Correto? E geralmente, apesar de eu não ter colocado aqui, a força-peso, né? Vocês também podem adicionar aí, é a mesma coisa. Aliás, não precisa escrever, mas todas as vezes que a gente está falando de força-peso, a gente está falando de potencial gravitacional. Essa palavra potencial para a gente é muito importante, porque ela faz referência à palavra força. Aliás, palavra ponto. Força elástica aqui também. A força elástica tem uma equação própria? Força elástica é igual a K vezes X, onde K é a constante elástica ou a constante da mola e X é a deformação que ela sofre quando sofre a ação da força. Aonde que a força elástica aparece? Em todos os corpos que esticam, beleza? Aí a gente precisa saber qual a proporção de esticamento desse corpo, que a constante elástica vai nos dizer. E a deformação, quanto mais força, mais deforma. Só pensar na molinha da lapiseira de vocês, que o tempo todo, quando vocês desmontam, vocês apertam com 2 dedos, não é? E aí, se você tirar o amortecedor do carro, pode juntar nós todos aqui, talvez a gente não consiga aplicar uma força suficiente no amortecedor. Aí eu exagerei, né? Mas eu não conseguiria jamais apertar um amortecedor de um carro, tá, né? Pelo menos uns 900 quilogramas, quase 1 tonelada, que é a média da massa de um carro. Será que a gente tem 900 quilogramas juntos aqui? Será? Vamos lá. Até aqui dúvidas? Tá faltando só a resistência do ar, né? Apesar dela não ser aquela aqui mais utilizada, né? A provinha de vocês aí é extremamente detalhada. Vamos colocar no quadro. Não é? Então, por fim, força de resistência do ar também é uma força de contato. Então, ela é chamada geralmente de R, C vezes a velocidade do corpo ao quadrado. Ela é um pouco diferente, essa equação aqui.
E esse C é uma constante de proporcionalidade que depende da forma do corpo. Aqui não é a força de resistência. R de resistência. Oi? Não? Esse C é uma constante de proporcionalidade que depende da forma do corpo, porque quanto maior a área de contato com o ar, menor a velocidade. Beleza? Pergunta? Então, isso tudo. Não, aí ele te dá a constante mesmo, a não ser que ele te dê uma maneira de calcular essa constante aqui que não é, depende de cada corpo, o formato de cada um. Talvez não, mas tá aí. Beleza? Perguntas até aqui? Então isso é dinâmica. Velocidade ao quadrado. Tranquilo? Então, nós temos todas as informações para saber resolver qualquer exercício. Levando em consideração, naturalmente, que nem tudo acontece do jeito bonitinho como aquele desenho aqui. Se essa superfície estiver inclinada, vocês vão trabalhar com o que a gente chama de plano inclinado, mas vocês sabem trabalhar com vetor, soma, subtração de vetor, decomposição de vetor e por aí vai. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez em cinemática, só que trabalhando com uma nova grandeza que é a força, beleza? Dúvidas? Vamos ver se eu não esqueci nada. Esqueci de falar da resultante centrípeta. Eu já falei várias vezes com vocês aqui na sala, mas é bom lembrar. Por fim, a força resultante centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Vocês sabem calcular ela de duas formas diferentes, certo? Velocidade ao quadrado sobre o raio ou a velocidade angular ao quadrado vezes o raio, certo? Dúvidas, perguntas? Tranquilo? Vamos aos exercícios então? Deixa eu pegar meu livro. Organizar aqui. No livro, a dinâmica está na página, na página 61. Deve ser uma página diferente da de vocês, né? Dê uma olhadinha aí. Nós vamos lá para a página 65 ou para onde tenho para praticar no livro de vocês. Passar no quadro. O que eu quero que vocês façam? Lista 3. Aliás,
Lista 4, né? E aquela última lista que eu postei para vocês? Aquela última lista que tá na plataforma para vocês? Tá lá o número da lista, não, né? Vou chamar essa daqui de lista 4, então. Página 35. Números 1, 4, 5. Ou exercícios para praticar, né, gente? Aí na página 66, fixação. Vamos lá. Exercício 2. Exercício 4. Exercício 6. Página 67. Exercício 8. Aí vamos ao treinamento. Exercício 2. Sessenta e oito, exercício 5, exercício 7, exercício 9, exercício 10. Sessenta e nove, exercício 12, 14. 15, 17. Página 70, exercício 19, 20, combate. Exercício 1 e 2. Esse 4 da UERJ é bem bom. Página 71. 70, 71, né? Esse daqui é exercício número 4 da UERJ, na página 70, ela inicia. Página 71, exercício 7, 8 e 10. E é isso dessa primeira parte, mas eu vou continuar a lista no próximo. Diga. Aplicação das leis de Newton. A lista não acaba nesse capítulo, tá bom? Vou continuar. Diga bem. Qual? De movimento circular? Uhum. Esse tá em combate, é o quê? Esse desenho, beleza. Ah, tá. Vamos ver. Figura abaixo representa uma pista pertencente ao plano vertical. No raio da parte circular vale 4. A força que comprime o móvel contra a pista, então é uma força que obriga ele a sair da pista, né? Tipo uma centrífuga.
Ah, tá. Pra ele parar de... Ali 1/4 do seu peso. Então é para fora valendo 1/4 do peso. Entende? Esse daqui que é o negócio que está movimentando, não é? Então tem uma força que atua nele para cima com 1/4 do peso. Então você vai contar tanto a peso quanto essa força aí. Pode-se afirmar que sua velocidade em B vale... Se você calcular a aceleração dele, você acha a velocidade. Levando em consideração as duas forças, o peso e essa força que é 1/4. Só que está no sentido contrário. Então vai ser massa V quadrado sobre É, tem aceleração centrípeta também, é verdade. Ó, você tem, nesse corpo, tem a força peso atuando nele sempre para baixo, não é? Tem, tudo isso tem que ser igual a resultante centrípeta. Aliás, deixa eu ver se eu não olhei uma coisa importante. Calcular a aceleração dele, sim. Você tem que aplicar todas as forças que estão aqui. Isso, tem que aplicar todas as forças. Tem a força peso para baixo, certo? E tem essa força para cima, que é a força que está jogando ele para fora. Isso tudo tem que ser igual a resultante centrípeta. Porque a centrípeta é resultante. Então, como se você escrevesse peso menos isso daí é igual a resultante centrípeta. Entendeu? Aí você acha a aceleração. Gente, a lista 4 não acabou aí, tá? Ela só vai acabar nesse próximo capítulo. E a página 79.